Gente, aqui em João Pessoa eu estou ao lado do ator, diretor, produtor Pedro Nercessian, que veio participar da 11ª edição do Fest Aruanda, o Festival Audiovisual Brasileiro, e a gente vai conversar um pouquinho com ele. Pedro, seja bem-vindo aqui à nossa Tudo cidade. bom? Obrigado. Pedro, eu queria saber uma coisa, entre várias, que você veio para o lançamento de um filme que você está atuando, né? Qual é Exatamente. o nome do filme, diretor? Conta um pouquinho pra É o gente. Canastra Suja, que é um filme do Caio Só, é o quarto filme dele, o quarto longa-metragem. É um filme que a gente rodou em setembro do ano passado. A gente apresentou na Mostra São Paulo e aqui é o segundo lugar que o público está podendo ver o filme. E eu vou ver pela primeira vez, porque eu não pude ir à Mostra São Paulo. Então é a primeira vez que eu vou ver o filme Ah, finalizado, né? Sonorizado, com a color, tudo. E já vou ver na tela grande. e como é o teu personagem? Como é a história? Resumidamente, né? Para o povo também vir assistir, É, né? olha, fala sobre uma família, né? Se passa nesse núcleo familiar. O meu personagem é o Pedro, ele tem o mesmo nome que eu. E o enfoque central é ali aquela relação difícil entre pai e filho, né? Que se amam, mas eles não conseguem se comunicar. Então é um filme denso, é um filme que fala sobre relações difíceis entre uma família que tem seus problemas, assim como todas as outras. E aí mostra como eles lidam com esses problemas, como eles se comunicam, como eles não conseguem se comunicar. Então o principal drama do Pedro é realmente esse de tentar encontrar o lugar dele no mundo. Ele tá com aquela idade de 20 alguma coisa que já não sabe, não parece que ele não está encaixado, né? E quando você não está encaixado na sua família também, aí você se sente desencaixado do mundo completamente. Eu Totalmente acho. deslocado, né? Ele tá nesse lugar de tentar se achar, se encontrar, se encontrar nessa relação com os pais, que é tão determinante pra gente, né? Às vezes alguma dificuldade na relação com o nosso pai ou com a nossa mãe faz a gente passar desencaixado a vida inteira, Fica bloqueado, né? traz traumas, traz dificuldades que a gente vai carregando a vida inteira. E o Pedro tá nesse começo de vida aí, tentando entender quem é ele. Mas falando agora sobre a sua carreira, como é que começou a tua iniciação na televisão? Você começou pequenininho, né? Fazendo comerciais. Olha, foi bem engraçado, porque na verdade, assim, eu comecei a fazer comercial por acaso quando eu era muito pequeno, porque meu pai era produtor de cinema publicitário. Stepan Essessian. Não, meu pai é o Haroldo, o Stepan é meu tio. É uma Ah, coisa é porque todo mundo fala que é todo teu mundo pai, fala. É uma cara. confusão muito comum. É até bom a gente estar esclarecendo aqui. E a gente, não, Porque e eu pesquisando tinha lá, filho de tem, Stepan não, já Essessian. saiu em agência de notícias, Você já já se saiu. sente até meu filho dele, né? Não tanto. Oh. Mas é uma confusão muito comum, muito comum. E a maioria das pessoas no Brasil pergunta, às vezes eu nem desminto, dependendo do lugar, É seu ele mesmo. pai. Mas é importante eu falar aqui, porque o meu pai, ele é Haroldo. diretor, Haroldo, que é Haroldo. diretor de publicidade, foi diretor de produção de publicidade durante a vida inteira. E me levava por quê? Primeira coisa que era, ele tinha 3 filhos, né? Ele era o produtor e a coisa pior para um produtor é aturar pai de criança no set. Aí enche, né? Aí ele falou assim, eu vou levar meus filhos mesmo, porque eu não preciso aturar o pai da criança, que eu mesmo que sou o pai da criança. Ele A levava a criança é até gente. mais tranquila, né? Era Os pais é que criança, ficam em já podia, não cima. precisava, podia fazer o que quisesse. Então eu frequentei esse ambiente de set desde muito pequeno. Uhum. Chegou um momento que minha mãe achou que não era mais legal eu frequentar como ator, né? Quando eu era criança, com 6 7 anos, ela falou, não, vamos fazer, que se ele quiser passear, vai passeando como filho do produtor. E aí foi assim que eu conheci o set, pequeno, ia lá, dormia no set, eu acordava, essa coisa toda. E depois, com uns 14, 15 anos, que eu, por minha vontade, fui fazer um curso de teatro. Aí foi um outro momento na carreira. E aí foi muito mais ligado ao teatro, que durou dos 15 até dos 13 aos 18, que foi quando eu fiz audiovisual depois pela primeira vez. Mas o Oswaldo Montenegro, ele tem uma participação muito importante na tua vida, né? No Muito, teatro. muito importante. No teatro, no audiovisual, é um cara que é importante nessa minha formação e principalmente seguindo um talento que ele tem muito grande, que ele foi a primeira pessoa que olhou para mim e viu um potencial. Então, quando eu tinha uns 20 anos, 19,
Eu tinha feito Malhação e tal, e a princípio a Malhação tem carrega um estigma, né? Porque são atores inexperientes, eu era inexperiente, Porque a sim. Malhação é escola, né? Aí se você vingar, como diz no Nordeste, você Não vai. sei se é Senão, muito escola, porque é mais a escola onde se aprende. Lá é uma coisa que você é meio jogado aos leões, assim. A gente grava muito, não tem muito preparo, como tudo, quase tudo na televisão. Então, depois que eu fiz Malhação com 18, eu fui fazer fiz um teste com ele e ele viu ali um potencial, assim. Ele falou, pô, esse garoto tem alguma coisa. E aí me chamou pra fazer a peça Léo e Bia, eu fiz a peça. 1 ou 2 anos depois ele foi montar o filme. Ele foi fazer o filme sobre essa história Léo e Bia, que era uma história de um musical de sucesso dele da década de 80 e 90. E, e foi mais legal porque ele me convidou para um outro papel, um desafio maior, que era um papel que originalmente era um papel feminino, que é da Encrenca, que é um personagem ácido, com humor ácido. E ele apostou em mim, ele falou, cara, eu vou te chamar pra fazer esse personagem que, na minha opinião, é o melhor personagem do filme. E foi, até hoje as pessoas escrevem, veem, porque é um espetáculo que fala muito sobre essa relação do artista. Então artistas estão começando, veem, ficam apaixonados e me mandam mensagem. E logo depois a gente fez um outro filme que chama Solidões, uns 3 anos depois. E o Solidões tinha uma cena que era uma grande homenagem ao filme sobre café e cigarros, né? Que são duas pessoas conversando e eu converso comigo mesmo. Então, assim, um cara que olhou e apostou no meu talento quando acho que nem eu apostava nele. é Então, ele sempre é bom, né? realmente. Ter alguém que te dá esse estímulo, né? E é um inquieto, né? Ele é um cineasta que tem uma obra muito autoral. A gente fez esse primeiro filme, Léo e Bia, e a gente tinha todos os receios do mundo. A gente estava fazendo uma obra completamente diferente. Ela se passou toda dentro de um estúdio. A gente rodou em 10 dias. É, com muita música, com um formato que era diferente do que se fazia por aí, que não era nem um musical e nem... Era uma coisa muito diferente, como tudo que ele faz. E a gente não sabia como ia ser recebido. E a gente foi muito bem recebido pela crítica, pelo público. Pelo público a gente já sabia que ia ser bem recebido, né? Porque o Oswaldo tem um público que gosta já dessa linguagem dele, mas a gente não sabia como o público de cinema ia receber isso. E o Oswaldo foi muito inteligente, se cercou de profissionais muito bons. E a gente fez um filme que é diferente de tudo que eu já fiz até agora e diferente de tudo que eu já vi. Então ele lançou uma linha de cinema autoral que tem a cara dele, que é respeitado pelo pessoal do audiovisual e, pô, eu fico muito feliz de fazer parte disso. Eu fiz 2 dos 3 filmes que ele fez até agora. Eu quero falar com você agora de um trabalho recente que foi a minissérie Justiça, Sim. que foi um personagem, o Theo foi um personagem muito forte, e eu pude essa semana gravar com a Leandra Leal, e eu estava conversando com ela a respeito da série, que é uma série muito densa, que tem muitos conflitos, e que a maioria dos personagens se vingam, fazem justiça com as próprias mãos. Eu queria que você falasse sobre essa perspectiva, né, das pessoas terem essa atitude de fazer a justiça com as próprias mãos. O que é que essa série pôde propor para você como ator? O que é que ela te ofereceu de engrandecimento? Fala um pouquinho sobre a série. A gente fala justamente sobre isso, sobre esse conceito de vingança, de justiça. E a série, e a Manu Dias, que é a autora, ela se aproxima muito do humano quando ela mexe com a gente nessa coisa mais animal que a gente tem, que é essa vontade de fazer justiça e de pagar o sangue de quem a gente ama com o sangue da pessoa que derramou E aquele como é que sangue. você enxerga isso? Olha, independente de valores morais, assim, eu gosto, fiquei pesquisando essa. A gente teve um cuidado que na televisão é muito raro. A gente teve uma grande preparação, a gente teve profissionais incríveis como o Walter Carvalho, que Valtinho dirigiu minhas 60, 70% das minhas cenas. Ai, que Foi massa. Valtinho que dirigiu, não a fotografia, ele dirigiu a cena. Sim. Então a gente ficava buscando muito na gente. A gente teve a preparação do Chico Alcioli Cara, eu tenho que conhecer esse cara, o Chico é sabia? maravilhoso. Ele é muito... Ele é um grande responsável por ele é tudo que a bala. gente via lá na série. E um cuidado muito grande. Então a gente, nesse trabalho de pesquisa,
ouviu palestra, a gente conversou, debateu, amadureceu essa ideia, a gente acabou revendo conceitos nossos, né? E ela se aproxima muito do humano nesse sentido, de não julgar. É muito fácil falar quando você tá de fora, né? A gente tentava não julgar os personagens, né? Que tinham essa sede de vingança ou não. Então eram sentimentos muito loucos, como o da mãe que, que se apaixona pelo assassino da filha numa maneira de, ao mesmo tempo, estar perto dela, né? Que é uma maneira de se reaproximar com aquela história da filha. O meu personagem era um personagem de Recife, era um playboy, um filho de um governador inconsequente, que o Calone fazia o meu pai, e a gente tentou entender nessa relação quais são as motivações desse personagem, que é muito difícil. Eu vi um personagem, no princípio, que era da pior espécie, era um garoto desses que faz as piores coisas. Inconsequente, que nunca era punido, um garoto mimado. Eu fiquei tentando entender que tipo de motivação, e com o Calone a gente foi construindo essa relação desse pai autoritário, esse pai que negligencia a educação do filho, e como que isso bate nas pessoas. É engraçado que essa relação de pai e filho vem me acompanhando. Eu estou remontando Da Carta ao Pai, que é um espetáculo do Kafka, que na verdade eu estou remontando uma obra livremente inspirada na obra dele. E ao mesmo tempo que eu fiz o Canastra Suja, que fala sobre a relação de pai e filho, e logo depois o Justiça, que tinha essa relação entre pai e filho também muito pai persegue, forte. né? Durante esses, sei lá, 2 anos, 1 ano e meio da minha carreira, foi um tema muito recorrente. Engraçado essas coincidências, né? Sobre perspectivas diferentes, né? Cada um Exatamente. tem um conflito, mas cada um sobre uma perspectiva diferente. Uma perspectiva diferente, Agora, mas você vê que as coisas se repetem, né? Mas eu fiquei muito... assim, o que chamou muita atenção foi a questão de que do vídeo que o Theo colocou, que vazou da menina lá, tendo relação com ele, que a menina tentou se matar. Eu queria que você falasse sobre essas coisas das redes sociais, que foi um conflito muito forte isso, né? Que aborda na série também a falta de respeito com a imagem, né, da pessoa, com a dignidade, com a intimidade das pessoas, que o Theo colocou isso, né? E é engraçado, ó, eu vou até puxar para um outro lado. Eu estava conversando aqui no hotel com um jornalista, e a gente estava falando sobre essa invasão na vida dos atores, né? Que aconteceu uma distorção agora com um amigo. Eu estava conversando, a gente foi para um bar, e aí eu tinha um fotógrafo tirando uma foto, e ele montou uma historinha que era completamente real. É uma história que poderia ter comprometido a vida afetiva, amorosa dos meus amigos, e graças a Deus não aconteceu, mas ele fala, mas o público quer ver isso, né? Eu falo, eu acho que isso é uma desculpa, né? Isso é uma... A gente tem se relacionado com sexo no audiovisual, a gente tem se relacionado com essa mídia de fofoca, a gente tem se relacionado com a violência, com essa desculpa de que o público quer ver. Sim, se você pegar um criminoso e quiser linchar aqui na praia, as pessoas vão ver, mas isso não valida nada, isso não referenda. É o que a gente estava falando sobre justiça, né? A gente vai se aproximando do que a gente é de animal, só que eu acho que a gente às vezes se aproxima do pior que a gente tem como bicho, como homem bicho. E aí existe essa desculpa, existe essa... Como se isso referendasse alguma coisa. Como se isso justificasse, né, os seus erros, né? E a rede social, ela veio para colocar uma lente de aumento em tudo isso, né? Então, você ouve a opinião de todo mundo, você vê todo tipo de coisa. Então, eu acho muito perigosa essa relação com a rede social. Eu busco ter cautela, busco não ver muita coisa também, não ficar... Eu faço um trabalho... claro, a gente sempre recebe o que chega, mas eu não fico pesquisando o que as pessoas acham, porque também a gente não pode preocupar tanto assim com o que as pessoas acham, porque a opinião é que nem bumbum, né? Cada um tem a sua. Pedro, obrigada por essa atenção que você deu a gente para falar um pouco sobre o seu trabalho, para as pessoas saberem sobre a sua carreira. E a gente vai assistir esse filme. Tem previsão de quando vai ser lançado em rede nacional? Você sabe Olha, eu dizer? acho que segundo semestre de 2017, pelo que eu vi ontem. Perfeito. E a gente quer que você venha mais vezes aqui, eu também trabalhar quero vir muito mais, aqui. Quero Obrigada vir. mais uma vez, viu? De nada, até mais. Pedro, muito obrigada mesmo. Amei Opa, mesmo.